Eu morri pela primeira vez no dia 18 de agosto de 2006. Não foi uma morte particularmente agradável, nem era a que eu esperava. Foi simplesmente um ato aleatório de violência que destruiu minha vida e veio do nada. Estávamos apenas relaxando no pub, tomando alguns drinks depois de um dia agitado de trabalho. Era minha vez de comprar uma rodada de bebidas, então estava tentando chamar a atenção do barman. Senti alguém me dar um soco. No começo, pensei que alguém tinha acabado de me bater, mas então eu senti o calor e o rápido fluxo de sangue escorrendo pela minha camiseta. Eu percebi então que realmente fui esfaqueado. Pelo que eu me lembro, não foi nem tão doloroso. Mesmo assim, fiquei mais preocupado em estragar meu terno caro, ignorando o fato de que poderia estar morrendo. A morte que se aproxima é engraçada assim. Todos pensam que são a exceção, que sairão de qualquer situação horrível, que o universo lhes tenha imposto. Pelo menos foi o que eu pensei, enquanto a vida se esvaía do meu corpo. O mundo ao meu redor apenas desbotou para preto, e antes que eu percebesse, eu tinha acabado de morrer. Então havia o vazio. No início, era pouco mais do que escuridão, apenas quebrada por formas e cores estranhas, à distância. À medida que recuperava a sensação de estar ao redor, fui arrastado para um novo mundo, um sem dor, sofrimento e nem morte. Tudo o que havia eram pessoas em uma jornada para destinos diferentes. Se todos eles morreram como eu, ou se ainda não nasceram, eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que não estava mais com medo. As preocupações, a ansiedade e todos os meus medos foram deixados para trás. Uma luz apareceu ao longe, infinitamente distante. Eu sabia que aquele seria meu destino final, meu propósito final, na breve vida que levei. Infelizmente, nunca consegui chegar tão longe. Acordei sacudido na minha própria cama, encharcado de suor e tremendo como um maníaco. Minha mão segurou reflexivamente meu lado para cobrir o ferimento e sofri, mas não estava mais lá. Na verdade, eu não tinha um único arranhão em mim. Tudo isso seria um sonho? Meu telefone acendeu na mesa de cabeceira. Eu o peguei e encontrei dezenas de mensagens de textos e chamadas perdidas. Ei cara, estamos no pub. Você vem ou o quê? A primeira mensagem lida, enviada às 9h43. Ei Rick, onde diabos você está? A segunda mensagem lida, enviada às 10h23. Em seguida houve alguns telefonemas e outras mensagens. Acho que você adormeceu ou talvez esteja com sorte. Seja como for, eu vou beber outra dose em sua homenagem. Feliz aniversário, Rick. Então eu recebi mais de 20 ligações e uma mensagem singular que me causou arrepios na espinha. Pelo amor de Deus, atende o maldito telefone. Algo aconteceu com Dani. E eu imediatamente liguei de volta. Meus dedos tremiam de antecipação e com memória do que havia acontecido apenas uma noite atrás. Mesmo que minha morte tivesse sido um pouco mais que um pesadelo, eu sabia com certeza que havia me encontrado com meus amigos no pub. O telefone tocou 3 vezes, então Jack atendeu. Rick, é você? Onde diabos você está? Jack perguntou com uma voz em pânico e cansada. Eu não sei o que aconteceu. Acho que adormeci? Eu meio que perguntei, meio que disse. Dani foi esfaqueado ontem à noite, disse Jack, sem ouvir minha explicação. Esfaqueado? Como? Não sei. Algum maluco simplesmente caminhou até ele e o esfaqueou na lateral. Quase deixei cair meu telefone em choque. Dani foi atacado como eu, exatamente no mesmo lugar. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente, mas a preocupação rapidamente tomou minha cabeça. Ele está bem? Ele ainda está em cirurgia. Eles estão apenas deixando sua esposa saber sobre. Espere, lá vem ela. Jack desligou o telefone, mas eu ainda conseguia ouvir o som abafado de sua discussão.
A esposa de Danny parecia chateada, mas eu não conseguia entender as palavras. Jack, perguntei. Ele está. Ele está morto. Danny está morto. Os próximos momentos se transformaram em uma névoa, embaçada de informações. Todos nós conhecíamos Danny, desde que éramos criança, e agora ele tinha sumido. O assassino nem mesmo conseguiu sair do bar. Aparentemente, ele foi baleado por um dos clientes, enquanto tentava atacar outro hóspede. Ainda assim, eu simplesmente não conseguia afastar a sensação de que deveria morrer naquela noite, independente do que aconteceu. O tempo avançou, sem respostas. Alguns dos nossos colegas de trabalho desistiram após a morte de Danny, tentando seguir em frente, desesperadamente. Eu não os culpei, também precisava de alguma distância. Eu nunca nem contei a eles o que experimentei naquela noite. Não os teria ajudado de qualquer maneira. Um ano se passou e quase não falei com nenhum de meus amigos. Comecei a ter uma aparência de normalidade após a morte de Danny, mas tudo isso acabaria no dia 18 de agosto de 2007. Meu aniversário havia chegado mais uma vez e eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de comemorar. Em vez disso, liguei para o trabalho, dizendo que estava doente. Comprei uma garrafa de uísque e passei o dia inteiro jogando videogame. Quando o dia deu lugar à noite, eu quase terminei uma garrafa, mesmo sendo um cara bastante grande. O álcool me atingiu com força. Por volta das 9 horas, eu simplesmente desmaiei na cama, esperando uma ressaca horrível pela manhã. Só acordei por volta da meia-noite, quando ouvi a porta da frente se abrir com força, seguida de passos e sussurros. Tentei me levantar, ainda sonolento por causa do álcool. Quando dei um passo para fora da cama, escorreguei e caí no chão. Produzi um som estrondoso, alto o suficiente para alertar outros intrusos. Eu acho que você disse que ninguém estaria em casa. Um homem afirmou com raiva. Não se preocupe com isso, vou lidar com eles. Os passos se moveram rapidamente em minha direção. Tentei trancar a porta, mas eles foram muito rápidos, abrindo-a com um chute e me jogando de volta ao chão. Um homem mascarado entrou em meu quarto, segurando uma arma. Ele apenas falou uma única frase, antes de apontar a arma para mim e puxar o gatilho. Você deveria ter ficado quieto. Infelizmente, o homem era um atirador horrível. Ele mirou na minha cabeça, mas em vez disso, me acertou na garganta. Lá estava eu, me afogando em meu próprio sangue, enquanto desesperadamente engasgava por ar. Eu não poderia rastejar para longe. Eu morri no chão, no meu quarto, no meu próprio aniversário, assim como havia morrido um ano antes. Assim que a vida finalmente foi drenada do meu corpo e a dor terrível cessou, eu estava de volta ao mundo do além. Eu caminhei pela mesma dimensão colorida que ficava no limite da vida. Admirei as formas e cores que passaram. Ao longe, vi uma árvore com galhos se estendendo infinitamente, longe de seu tronco. De cada ramo pendia uma pessoa real, mas não existente em nosso mundo. Queria visitá-los, mas esse não era meu destino, porque como antes, eu acordava na minha própria cama, ileso pelos acontecimentos da noite anterior. Meu telefone vibrou e eu estava tomado por um pavor insondável. Ainda não conseguia acreditar, mas comecei a entender que alguém tomaria meu lugar na morte. Olá? Rick, é o papai. Sua mãe? Ela faleceu na noite passada. Um nó se formou em minha garganta. Eu sabia o que viria a seguir, mas tinha que perguntar. Como aconteceu? A polícia disse que foi um roubo. Deu errado. Eu não sei. Eu estava trabalhando até tarde. Eu deveria ter estado lá. A discussão foi interrompida a partir dali. Meu pai estava perturbado e mal conseguia formar frases coerentes. Ele se culpava por não estar ali, mas eu sabia a verdade. Foi minha culpa. Durante os 2 meses seguintes, ele caiu em depressão profunda. Eu não poderia culpá-lo. Ele tinha acabado de perder o amor da sua vida. Eu fui morar com ele, apenas para ajudá-lo a juntar os cacos. Ele fez uma cara forte,
tentando o seu melhor para manter o navio à tona, mas eu poderia dizer o quão perto ele estava de quebrar. Se eu tivesse estado lá, não foi sua culpa, pai. Se você estivesse lá, poderia ter ido também. Você não sabe disso, mas eu sabia, porque os ladrões nunca deveriam visitar a casa dos meus pais. Eles deveriam me matar. Eu tinha que confessar. Eu tinha que deixá-los saber a verdade, mas como eu poderia? Meio ano se passou e o segredo me consumiu. Depois de tudo que aconteceu, eu ainda não sabia explicar. Ainda assim, decidi que era a hora de compartilhar minha maldição. Pai, podemos conversar? Sim, o que está acontecendo? Ele perguntou com uma expressão preocupada em seu rosto. Ele me conhecia bem e podia dizer que um fardo pesado estava sobre mim. Comecei contando a ele sobre minha primeira morte, nos detalhes. Claro que combinava com tudo as pessoas naquela noite na pub, até mesmo a localização do meu ferimento. Eu disse a ele que Danny havia tomado meu lugar na morte e que me sentia culpado. Naturalmente, ele ficou cético no início, mas então contei a ele sobre minha mãe. Não poupei a ele nenhum detalhe. Eu disse a ele onde eu levei um tiro, que a porta havia sido quebrada e que havia 2 ladrões. Cada detalhe combinava perfeitamente ao pé da letra. Eu sinto muito, pai. Foi minha culpa. Eu matei ela. Ele apenas ficou lá em silêncio, processando o que eu acabei de dizer a ele. Não foi sua culpa. Eu estava confuso. Não havia uma única grama de raiva em suas palavras, apenas uma empatia avassaladora. Como você pode dizer aquilo? Ela não vai morrer. Ele meditou sobre suas palavras antes de falar. Você não fez nada de errado, Rick. Você simplesmente continuou com sua vida. E essas coisas aconteceram com você. Eu não sei por que você foi trazido de volta, ou mesmo como, mas você não é o culpado pelo que foi feito com você. Então você acredita em mim? Perguntei. Ele acenou com a cabeça e me abraçou. De repente, eu não estava mais sozinho no mundo. Alguém sabia o que estava acontecendo comigo. E se acontecer de novo? Então vamos superar isso juntos. Ele manteve essas palavras, mesmo quando meu próximo aniversário chegou. Essa morte foi mais mansa. Eu apenas escorreguei no chuveiro e quebrei meu pescoço. O último pensamento que me passou pela minha cabeça ao deixar o mundo pela terceira vez foi: que porra de clichê. Mais uma vez acordei da minha cama. Chamei meu pai, certificando-me de que ele ainda estava vivo, horrorizado por ele ter tomado meu lugar. Eu não conseguia parar de tremer, nem de respirar direito, até que ele veio correndo para o meu lugar, perguntando o que tinha acontecido. Eu quebrei meu pescoço, mas estou bem, eu acho. Demorou um pouco, antes de descobrir quem havia tomado meu lugar dessa vez, mas quando soube que meu chefe havia morrido, algo se quebrou dentro de mim. Ele era o homem mais gentil que eu já conheci, e assim como eu, ele escorregou e quebrou o pescoço. Essa foi a gota da água. Não era uma coincidência bizarra que eu pudesse ignorar, nenhuma premonição. Decidi então que não poderia viver com a responsabilidade. Eu tinha que parar com isso, mesmo que isso significasse desistir da minha vida. Achei que, se assumisse o controle sobre o meu próprio destino e me matasse fora do meu próprio aniversário, talvez pudesse evitar que mais pessoas morressem. Primeiro deixei uma longa carta para meu pai, explicando por que tinha escolhido partir. Eu não poderia enfrentá-lo pessoalmente. Sabia que ele apenas tentaria me convencer do contrário. Mas era algo que tinha que fazer. Eu não poderia permitir que mais pessoas morressem em meu nome. Infelizmente, o destino é uma cadeia inconstante. Não importa o quanto eu tentasse, simplesmente não conseguia acabar com minha própria vida. Tentei pendurar, mas a corda quebrou. Então tentei atirar em mim, mas a arma travou. Quando isso falhou, tentei bater meu carro em uma árvore, mas de alguma forma sobrevivi a isso também. Quando tentava, qualquer tentativa foi recebida com falha. Tudo que eu podia fazer era esperar meu próximo aniversário e deixar alguém morrer em meu lugar. Não importa quantas vezes eu tentasse, não poderia morrer. Eu era um escravo do destino,
e ele estava me destruindo. Em 2009, fui atropelado por um motorista bêbado e minha namorada me substituiu. Em 2010, eu me afoguei e meu gentil vizinho teve que passar por essa morte. Em 2011, morri de aneurisma cerebral, que acabou matando minha tia. E assim por adiante. A cada ano morreria, e uma pessoa próxima a mim tomaria meu lugar. Continuei tentando encontrar uma saída, mas o destino não quis. Os anos se passaram, e no dia 18 de agosto de 2019, eu morreria pela 14ª vez. Eu já tinha ficado doente uma semana antes, para a confusão dos médicos. De acordo com cada valor de laboratório, eu estava bem, mas continuava ficando mais doente. Meu pai e eu sabíamos que meu tempo estava próximo, mas também sabíamos que eu seria trazido de volta à força. Então, à meia-noite do meu aniversário, meu coração simplesmente parou. Acordei sacudido na minha própria cama, e a doença era pouco mais do que uma memória distante. Pai! Eu gritei, sem resposta. Saí da cama e chamei seu nome novamente. Eu fui recebido com silêncio. Não precisei gritar uma terceira vez. Já sabia o que havia acontecido. Eu cuidadosamente entrei em seu quarto, horrorizado com o que eu sabia que viria. Ele estava morto. Tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco. Ele tinha tomado meu lugar e eu não podia fazer nada para salvá-lo. O funeral veio. Esse foi um borrão. A única coisa perceptível foi a falta de assentos das pessoas que passaram antes dele. Alguns deles viveram suas vidas próprias e morreram como a natureza pretendia, mas vários deles viveram. Em vez disso, eles apenas tomaram meu lugar, na morte. Eu herdei várias coisas de meu pai. Entre eles, encontrei uma carta, dirigida a mim. Parecia bastante gasto. Então, poderia dizer que ele o havia escrito há muito tempo. Caro Richard, hoje é seu aniversário, e oficialmente faz um ano que sua mãe faleceu. Embora eu sinta muita falta dela, estou grato por ainda ter você por perto. Eu sei que se ela escolher, ela gostaria de que você vivesse. Eu me sinto da mesma forma. Ambos sabemos que posso um dia ocupar o seu lugar, na morte. Nunca duvide que felizmente daria minha vida, se isso significa que você pode viver. Você não escolheu essa maldição, então nunca se culpe. Apenas faça o que cada pessoa deve fazer. Apreciar as pessoas ao seu redor, porque você nunca sabe qual será o último dia delas. Eu te amo. Assinado seu pai. Depois que li aquela carta, tenho procurado uma saída. Meu pai pode querer que eu fique para trás, mas como posso viver, sabendo que estou no lugar de alguém? Há muito tempo saí da cidade, morando sozinho, em uma cabana em algum lugar longe das pessoas. Felizmente, se eu não tiver mais ninguém que cuide de mim, as pessoas vão parar de morrer. Pelo menos até eu descobrir não apenas como morrer, mas como realmente permanecer morto. Eu sinto muito.